Revista Espírita de 1859. Agosto, item 6. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nota: como havíamos anunciado, a partir de hoje iniciaremos a publicação do Boletim dos Trabalhos da Sociedade. Cada número conterá o relato das sessões ocorridas no mês anterior. Esses boletins darão apenas o resumo sucinto dos trabalhos e da ata de cada sessão. Quanto às próprias comunicações nelas obtidas, bem como as de fontes estranhas que ali forem lidas, sempre as publicaremos integralmente, toda vez que oferecerem um lado útil e instrutivo. Continuaremos a indicar, como temos feito até agora, a data da sessão em que foram dadas. A abundância das matérias e as necessidades da classificação muitas vezes nos obrigam a inverter a ordem de certos documentos, mas isso não representará nenhum inconveniente, porquanto, mais cedo ou mais tarde eles encontrarão o seu lugar. Sexta-feira, 1º de julho de 1859. Sessão particular. Assuntos administrativos. Admissão do Sr. S. é membro correspondente em Bordeaux. Adiamento, até mais amplas informações, do ingresso de 2 membros titulares apresentados nos dias 10 e 17 de junho. Designação de 3 novos comissários para as sessões gerais. Leitura da ata dos trabalhos da última sessão. Comunicações. O Sr. Allan Kardec anuncia que esteve com o Sr. W. Filho, de Boulogne-sur-Mer, citado na revista de dezembro de 1858 a propósito de um artigo sobre o fenômeno da bicorporeidade, o qual lhe confirmou o fato de sua presença simultânea em Boulogne e em Londres. Carta do Sr. S. é correspondente em Bordeaux, contendo detalhes minuciosos sobre interessantes manifestações e aparições de seu conhecimento pessoal, por parte de um espírito familiar. Carta publicada neste fascículo, bem como a evocação feita sobre o assunto. O Dr. Molière presenteia a sociedade com 2 cantatas, de cuja letra é autor, intituladas Itália e Veneziana. Embora essas 2 produções sejam completamente estranhas aos trabalhos da sociedade, ela os aceita com reconhecimento e agradece ao autor. O Sr. Th. observa, a propósito da comunicação de Cristóvão Colombo, obtida na última sessão, que as respostas deste, relativas à sua e à missão dos espíritos em geral, parecem consagrar a doutrina da fatalidade. Vários membros contestaram esta consequência das respostas de Cristóvão Colombo, considerando-se que a missão não retira a liberdade de fazer ou deixar de fazer. O homem não é fatalmente impelido a fazer tal ou qual coisa. Pode acontecer que, como homem, se comporte mais ou menos cegamente, como espírito, porém, tem sempre a consciência do que faz e permanece sempre senhor de suas ações. Supondo que o princípio da fatalidade decorresse das respostas de Colombo, não seria a consagração de um princípio que, em todos os tempos, tem sido combatido pelos espíritos. Em todo caso, seria apenas uma opinião individual. Ora, a sociedade está longe de aceitar como verdade irrefutável tudo quanto dizem os espíritos, porque sabe que eles podem enganar-se. Um espírito poderia dizer muito bem que é o Sol que gira em redor da Terra, e não o contrário, o que não seria mais verdadeiro pelo fato de proceder de um espírito. Tomamos as respostas pelo que elas valem. Nosso objetivo é estudar as individualidades, seja qual for o seu grau de superioridade ou de inferioridade, e assim adquirimos o conhecimento do estado moral do mundo invisível, não emprestando nossa confiança às doutrinas dos espíritos senão quando elas tocam a razão e o bom senso, e quando nelas encontramos a verdadeira luz. Quando uma resposta contém erros evidentes, ou é ilógica, concluímos simplesmente que o espírito que a deu ainda se encontra atrasado. Quanto às respostas de Colombo, de modo algum implicam a fatalidade. Estudos, perguntas sobre as causas do prolongamento da perturbação do Dr. Glaver, evocado a 10 de junho. Perguntas sobre as causas da sensação física dolorosa produzida sobre o Sr. W. Filho, de Boulogne, pelos espíritos sofredores. Perguntas sobre a teoria da formação dos objetos materiais no mundo dos espíritos, tais como vestimentas, joias, etc., sobre a transformação da matéria elementar pela vontade do espírito. Explicação do fenômeno da escrita direta, ver nosso artigo precedente, evocação de um oficial superior falecido em Magenta, segunda conversa, perguntas sobre certas sensações de além-túmulo.
propõe o Sr. S. que se evoque o Sr. M. é desaparecido há 1 mês, a fim de saber se está vivo ou morto. Interrogado a respeito, São Luís diz que tal evocação não pode ser feita, que a incerteza reinante sobre a sorte desse homem tem um objetivo de prova e que mais tarde se saberá, pelos meios ordinários, o que de fato aconteceu. Sexta-feira, 8 de julho de 1859, Sessão Geral. Leitura da ata dos trabalhos da sessão anterior. Comunicações, leitura de 2 comunicações espontâneas obtidas pelo Sr. R. é membro titular, sendo uma de São Luís, encerrando conselhos à sociedade sobre o modo de apreciar as respostas dos espíritos, e a outra de Lamenais. Serão publicadas no próximo número. Leitura de uma notícia sobre o diácono Paris e os convulsionários de Saint Médard, preparada pelo Comitê dos Trabalhos para servir de objeto de estudo. O Sr. Didier, membro titular, presta conta das curiosas experiências por ele feitas sobre a escrita direta e os notáveis resultados que obteve. Estudos, evocação do guia ou espírito familiar da Sra. Mali, de Bordeaux, a propósito da notícia transmitida pelo Sr. S. é sobre os fatos de manifestação produzidos na casa dessa senhora e lidos na sessão anterior. Evocação do Sr. K. é morto a 15 de junho de 1859 no departamento de Sarthe. O Sr. K. é homem de bem e muito esclarecido, era versado em estudos espíritas e sua evocação, realizada a pedido de parentes e amigos, constatou a influência de tais estudos sobre o estado de desprendimento da alma após a morte. Além disso, revelou espontaneamente o importante fato das visitas espíritas noturnas entre espíritos de pessoas vivas. Deste fato decorrem graves consequências para a solução de certos problemas morais e psicológicos. Sexta-feira, 15 de julho de 1859, sessão particular. Leitura da ata dos trabalhos da sessão anterior. Assuntos administrativos, a pedido de vários membros, e considerando que muitas pessoas estão ausentes nesta temporada, propõe o presidente que, de acordo com o uso estabelecido em todas as sociedades, seja fixado um período de férias. A sociedade decide que suspenderá suas sessões durante o mês de agosto e que as retomará sexta-feira, 2 de setembro. O Sr. C. é secretário adjunto, escreve para pedir a sua substituição, motivada por novas ocupações que não lhe permitem assistir regularmente ao começo das sessões. Sua substituição será providenciada mais tarde. Comunicações, leitura de uma carta do Sr. Jobard, de Bruxelas, presidente honorário da sociedade, dando conta de vários fatos relativos ao espiritismo e oferecendo à sociedade uma canção, intitulada O Canto do Zuavo, que lhe foi inspirada pela evocação do Zuavo de Magenta, referido na revista do mês de julho. Ela já foi cantada num teatro de Bruxelas. O fim dessa canção, na qual sobressai a verve espiritual do autor, é mostrar que as ideias espíritas têm por objetivo destruir as apreensões da morte. O Sr. D. relata novos fatos de escrita direta, por ele obtidos no Louvre e na igreja de Saint-Germain-l'Auxerrois. Leitura de uma carta endereçada ao Sr. Presidente, a propósito do temporal de Solferino. O autor assinala vários outros fatos análogos e indaga se não haveria algo de providencial nessa coincidência. Essa questão já foi respondida na segunda conversa com o oficial morto em Magenta, será, aliás, objeto de exame mais aprofundado. Carta da Sra. L. relatando uma mistificação de que foi vítima, por parte de um espírito malévolo, que dizia ser São Vicente de Paulo e que enganou através de uma linguagem aparentemente edificante por detalhes minuciosos que revelou a respeito de sua família, para, em seguida, induzi-la a enveredar por caminhos comprometedores. Reconhece a sociedade, por intermédio da própria carta, que tal espírito havia revelado sua natureza por certos fatos que não dariam margem a qualquer equívoco. Estudos, problemas morais e questões diversas, sobre o mérito das boas ações, tendo em vista a vida futura, sobre as missões espíritas, sobre a influência do medo ou do desejo de morrer, sobre os médios intuitivos. Perguntas sobre as visitas espíritas entre pessoas vivas. Evocação do diácono Paris. Evocação do falso São Vicente de Paulo, espírito mistificador da Sra. L. Sexta-feira, 22 de julho de 1859, Sessão Geral. Leitura da ata dos trabalhos da última sessão.
Comunicações, leitura de uma comunicação particular do Sr. R. É membro titular, sobre a teoria da loucura, dos sonhos, das alucinações e do sonambulismo, pelos espíritos de François Arago e São Vicente de Paulo. Essa teoria é um desenvolvimento racional e científico dos princípios já emitidos sobre esta matéria. Será publicada no próximo número. O Sr. R. comunica um fato recente de aparição. No dia 16 de julho, sábado, dia do enterro do Sr. Furny, este apareceu durante a noite à esposa do primeiro com o aspecto que tinha em vida, procurando aproximar-se dela enquanto outro espírito, cujo semblante não pôde distinguir, o segurava pelo braço e procurava afastá-lo. Sensibilizada por essa aparição, tratou de cobrir os olhos sem que, todavia, deixasse de vê-lo como antes. No dia seguinte essa senhora, que, como marido, é médium escrevente, pôs-se a traçar convulsivamente caracteres irregulares que pareciam formar o nome de Furny. Interrogado sobre o fato, outro espírito respondeu que, realmente, o Sr. Furny queria comunicar-se com eles, mas em razão do estado de perturbação em que ainda se achava, mal se reconhecendo, acrescentou ser necessário esperar cerca de 8 dias para ser evocado, a fim de que pudesse manifestar-se livremente. O Dr. V. faz referência a um fato de previsão espírita, realizado em sua presença, e tanto mais notável quando sabemos que a previsão de datas é muito rara por parte dos espíritos. Há 6 semanas aproximadamente, uma senhora de seu conhecimento, excelente médium de psicografia, recebeu uma comunicação do espírito de seu pai, de repente sem provocação, este último pôs-se a falar espontaneamente da guerra da Itália. A propósito, perguntaram-lhe se ela acabaria logo. Ele respondeu, no dia 11 de julho a paz será assinada. Sem ligar maior importância a essa previsão, o Dr. V. guardou a resposta num envelope lacrado e o remeteu a uma terceira pessoa, com a recomendação de somente abri-lo após o dia 11 de julho. Sabe-se que o acontecimento se realizou como fora anunciado. É interessante notar que os espíritos, quando falam de coisas futuras, o fazem espontaneamente, sem dúvida porque julgam de utilidade fazê-lo. Entretanto, jamais o fazem quando a isso são impelidos por um motivo de curiosidade. Estudos, problemas morais e questões diversas. Perguntas complementares sobre o mérito das boas ações, sobre as visitas espíritas, sobre a escrita direta. Questões sobre a intervenção dos espíritos nos fenômenos da natureza, como tempestades, e sobre as atribuições de certos espíritos. Perguntas complementares sobre o diácono Paris e os convulsionários de Saint Médard. Evocação do General Osh.